Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui não vai ser nada a ver de política, tá? Eu vou falar um pouco de percepção, psicologia, tá bom? E vai ter a ver também com religião, vocês vão entender. Mas antes de chegar no assunto religião, eu queria tocar em dois pontos, né? Sotaque e línguas, né? Idiomas. Para vocês entenderem um pouco uma questão interessante, né? Como a religião, de certa forma, ela afeta o psicológico das pessoas. Isso também é baseado num comentário que eu recebi aqui no vídeo, tá? Mas eu vou chegar lá. Quando eu era novo, eu viajava muito, né, o Brasil. De duas maneiras, né? Tanto que eu já fui trecheiro e também já fui vendedor de livro, né? Então eu conheço boa parte do Brasil. E é engraçado, né, que o Brasil, dependendo do lugar que você tá, se você andar 100 km, você já encontra um outro Brasil, com outro jeito de falar, com outro sotaque, com outra forma de falar. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos relativamente próximo do Rio de Janeiro, dá 400 km, não é tão longe assim. Mas só que se chegar no Rio de Janeiro, você já vai ter um outro português, né, diferente. A pecheca até tem... O carioca fala puxando o S, né? E é engraçado o jeito que o carioca fala. Eu lembro que uma vez, quando eu fui no Rio de Janeiro vender livros, eu bati na casa de uma mulher, eu perguntei, quantos filhos a senhora tem? Ela falou, 3. Eu achei engraçado, que parece a Xuxa, sabe? O show da Xuxa. Todo mundo falando com S. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mas é o Brasil. Se você desce para o sul, por exemplo, em Curitiba, que também é a mesma distância, 400 km, você já vai encontrar um outro português completamente diferente, né? Aquele português mais... Lembra um pouco o caipira aqui de São Paulo, né? Com aquele R retroflexo, né? Governar, administrar, corrupção, corrupção, corrupção. Isso nós estamos falando de cidades relativamente próximas, né? Se você sobe e vai para Minas Gerais, você já vai encontrar um outro português em Minas Gerais. Tanto que uma vez eu estive no sul de Minas, trabalhando, vendendo livro, há muitos anos atrás, região de Machado, não sei se vocês conhecem. E nas cidadezinhas que a gente passava ali, eu não entendia quase nada do que eles falavam. E olha que Minas é bem próximo de São Paulo, né? O sul de Minas está mais perto de São Paulo do que o interior de São Paulo. Mas mesmo assim tinha cidades ali que a gente não entendia nada do que eles falavam. Porque o mineiro ele contrai muitas palavras, né? É ai, oi, não sei o quê. Aquelas coisas, vai não, bom. Vai não. Então eu não entendia às vezes nada do que a pessoa estava falando. Eu não sabia se a pessoa estava me oferecendo uma água ou me expulsando da casa dela. Mas é o Brasil. Você vai lá pro sul do Brasil, você já encontra um outro sotaque diferente, né? Aquele sotaque gaúcho. Leite quente, das dentes, da frente. O norte é o sotaque nordestino, né? Oxe, e assim por diante. E aí você começa a se pensar assim, pera lá, qual português é o certo? Será que existe um português certo? Porque cada lugar do Brasil a gente fala de um jeito diferente. Mas existe um português certo? Que nem, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente aprende nas escolas assim, eu, tu, ele. É os pronomes pessoais. O segundo pronome é tu. Então por que aqui ninguém fala tu, todo mundo fala você? Tem uma origem do você, que vem lá do voz me ser e tal, não sei o que, dos portugueses, mas se a gente aprende na escola que o tu é o correto, por que a gente fala você? Já pararam para pensar nisso? Que algumas regiões do Brasil falam você em vez de tu? Então não faz muito sentido. Será então que o português nosso é o certo? Será que existe um português correto? Não, correto não existe, né? Que são diferenças regionais, né? São dialetos, né? De acordo com a região que você vive. Mas aí quando você viaja, você começa a perceber que às vezes o jeito que você fala não é tão correto como você pensava. E nessa questão do você. O certo seria tu. Olha, tu quer um café, tu quer sentar, tu quer não sei o que, seria o tu correto. Mas a gente usa constantemente você. Então quando você começa a analisar essas coisas, você começa a ver que a sua percepção ela é limitada de acordo com o seu meio, de acordo com o local que você vive. Então, por exemplo, se eu perguntar, por exemplo, para um cearense qual é o correto, ele vai falar, é tu. Aqui a gente fala tu. Ô bichinho, onde é que tu vai? Onde é que tu vem? Porque lá já é comum eles usarem o tu. Agora, se eu perguntar, por exemplo, para um paulista, ele vai dizer, não, o correto é você. Porque você já é popular aqui na nossa região. Então, cada um vai ter uma percepção diferente. Agora, qual é o correto? Existe um correto? Então, a gente começa a ver que a nossa percepção, a nossa forma como a gente enxerga a realidade do mundo, ela é limitada de acordo com o nosso meio, com a nossa origem. Por exemplo, a questão de línguas, né, que a gente está falando. Além de ter o Brasil, nós temos também o português de Portugal, né? Que também é bem engraçado, né, os portugueses, o jeito que eles falam. Agora, vamos pegar, por exemplo, outras línguas. Quando você fala só uma língua, no caso da gente o português, você acha que o português é a língua correta do mundo. Você fala assim, não, eu não vou estudar inglês porque eles falam tudo errado, é esquisito, eles colocam o verbo na frente do substantivo, eles trocam tudo, né? Por exemplo, carro vermelho. Eles vão colocar o vermelho na frente do carro, né? Red car. Então é esquisito, sabe? Meu cérebro não vai acostumar com essa língua esquisita, não. Mas aí quando você começa a estudar a língua, você começa a se pensar, será que o português é correto? Ou será que a nossa língua é que é esquisita e a deles é que é certa? Por exemplo,
A gente aprende aqui no português que palavras que terminam com a, substantivos, a gente tem que colocar o artigo definido a. Por exemplo, a casa, a faca e assim por diante. E palavras que terminam com o, a gente tem que colocar o artigo definido o. Por exemplo, o carro, o chão, o tapete. Agora, como é que a gente explica então a foto? Porque foto termina com o. Como é que a gente explica o cinema? O certo não deveria ser a cinema? Mas alguém fala a cinema no Brasil? Não, você começa a perceber que talvez a nossa língua tenha mais problemas do que a gente imagina. Por exemplo, a questão de idade, né? No português a gente tem idade, a gente tem anos, por exemplo. Quantos anos você tem, Ronaldo? Ah, eu tenho 43. Tá, mas ter é um verbo de posse. É aquilo que você tem. Por exemplo, eu tenho um gato, eu tenho um sofá, eu tenho uma casa. Isso é o verbo de posse, ter. Então, tecnicamente, nós não temos anos de idade. Nós somos velhos. Então, o inglês usa outro método. Eles usam o quão velho você é. How old are you? Então, com o americano, eles não têm essa concepção nossa de ter idade. Eles têm a concepção de envelhecer. Por exemplo, hi, how old are you? Ah, I'm 40 years old. E assim por diante. Então, dentro dessa ótica, eles têm mais lógica do que a gente. Quer ver mais um exemplo? Que eu falei uma vez num vídeo aqui que eu usei como exemplo. A gente fala assim, digamos que você vai para o trabalho e o ônibus passou, você não conseguiu pegar. A gente fala assim, eu perdi o ônibus. Mas você não é o dono do ônibus. Como é que você perde uma coisa que não é sua? O certo seria assim, eu perdi, eu não consegui embarcar. Perdão, eu não consegui embarcar no ônibus. Seria mais correto. Ou, por exemplo, quando a gente fala assim no Brasil, assim, por exemplo, ah, quantos quartos você tem na sua casa? Ah, minha casa tem 4 quartos e um banheiro. Só que, na verdade, o verbo ter não seria o ideal nesse sentido, porque ter envolve posse. Os ingleses não falam isso, os americanos. Ter. Eles falam o verbo haver. Há na minha casa 4 quartos. There are 4 rooms in my home. Então, é uma concepção diferente. Aí, quando você começa a estudar outra língua, você começa a se perguntar esses pequenos detalhes, você começa a observar e falar, pera lá, o português é bem estranho mesmo. Por isso que o português, que na verdade é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo, não é o inglês. O inglês é a língua mais falada do mundo. Quase todo mundo fala inglês no planeta. O português não. Porque o português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ainda mais com essa variação de dialetos, como eu falei no comecinho do vídeo, né? Mineiro, gaúcho, baiano, carioca. Enfim, ainda fica mais difícil ainda, né? Porque se um brasileiro aprender inglês, ele vai conseguir se comunicar razoavelmente bem em qualquer país anglófono. Estados Unidos, Canadá, até na Inglaterra, né? Que tem um inglês diferente, mas ele vai conseguir se comunicar. Austrália. Agora, se um americano aprender português, ele vai conseguir se comunicar bem só onde ele aprendeu o português. Se for em São Paulo, São Paulo. Se for no Rio, Rio. Se for Bahia, Bahia. Senão ele vai ter muita dificuldade para interagir com brasileiros de outras regiões. Como nós mesmos aqui no Brasil temos, às vezes. Por exemplo, eu estive no Rio Grande do Sul há muitos anos atrás. Eu era novo ainda. Aí eu cheguei na padaria, eu pedi um pãozinho. Aí o gaúcho falou, mas é um cacetinho que tu quer? Eu falei, não tô falando de sexo, cara. Eu tô pedindo um pãozinho. Porque lá no sul, cacetinho é o nome daquele pãozinho francês. Então você vê, se a gente que está no mesmo país, na mesma língua, às vezes nós temos dificuldade de se comunicar, né, tem coisas que a gente não entende. Imagina então para um estrangeiro que vem para o Brasil, que aprende português. Ele vai ter um leque de dificuldades dependendo do lugar que ele estiver. Se ele for na Bahia, ele vai ouvir um português. Se ele for no Rio de Janeiro, ele vai ouvir outro português. Se ele for em Minas, vai ser outro português. E assim por diante. Então aí você começa a se pensar, pera lá, eu achava que a minha língua era a melhor língua do mundo. Achava que as outras línguas eram esquisitas. Mas na verdade a minha é uma das piores do mundo. E o inglês é uma das línguas mais simples do mundo. Até porque o inglês não tem conjugação de verbo, tá, essas coisas, então é muito fácil. Se você aprender poucas palavras, você consegue desenvolver mais o inglês. Você não precisa conjugar todos os verbos. Que nem, por exemplo, é só o verbo to be, né, que tem aquela variação de conjugação. E a terceira pessoa do inglês também geralmente muda. Mas o resto é tudo igual. Por exemplo, I have, we have, you have. Mesma coisa, não precisa ficar conjugando como no português. Eu tenho, você tem, ele tem, nós temos, e assim por diante. O português tem tanto verbo que mesmo nós aqui que somos brasileiros, a gente não conhece os verbos todos do português. Sabiam disso? As formas como os verbos são conjugados. Se você pegar, por exemplo, o verbo ter, ele tem uma infinidade de conjugação. Tenhais, tereis, teríamos, teremos, terenhais e assim por diante. Tem um leque de conjugações só de um verbo. Você pode escrever uma enciclopédia só da língua portuguesa de tanto verbo que tem e todos nós não conhecemos e nem usamos também. Então o português é uma língua mais complicada. E é uma das mais difíceis também do mundo, para quem não sabe. Aí você fica pensando, para nós o português é fácil e simples, porque nós nascemos aqui no Brasil. Então para a gente o português é o melhor. Agora, não é porque nós nascemos aqui que quer dizer que o português é uma das melhores línguas do mundo. Não, é uma língua bem complicada na verdade.
E o mesmo vale para a religião. Eu recebi esses dias um comentário de um jovem perguntando assim: Ronaldo, mas se a Bíblia é um livro de regra e fé universal, o pastor está certo em usar a Bíblia como regra de fé no Senado, daquele vídeo que eu falei do Magno Malta. Porque bem ou mal é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Aí eu pergunto, o que faz as pessoas achar que a Bíblia é um livro de regra e fé universal? Tem só a Bíblia no mundo? Não. É porque essas pessoas são que nesses exemplos que eu falei para vocês. Uma pessoa que não interage com o diferente, ou não conhece o diferente, ela fica limitada na sua percepção, no seu meio. Ela não consegue sair daquilo. Então a pessoa nasce no Brasil, por exemplo, filho de pais evangélicos. A pessoa nasce e cresce ouvindo falar do Senhor Jesus, todas aquelas histórias, manjedora, rei mago, milagre, cura. A pessoa acha que aquilo é uma verdade. A pessoa acha que o livro foi realmente ditado por Deus. Então a pessoa fica presa naquela bolha. A pessoa acha que aquilo ali realmente é o que tem de mais sagrado no mundo. Porque é que nem um brasileiro que não sabe outra língua. Ele acha que aquela língua dele é correta, porque ele não conhece as outras. É a mesma coisa a religião. A pessoa fica presa naquele meio, então a pessoa não sabe que tem outras religiões e tem outras visões de mundo religiosas. Tem outros livros sagrados, tem outras crenças. E muitas vezes essas crenças, elas são até melhores ou superiores do que a crença que nós temos aqui no Brasil, em muitos pontos. Como, por exemplo, a crença cristã diz o quê? Diz que Jesus morreu, foi um sacrifício para Deus, que seria Ele mesmo, Ele é o próprio Deus. Ele se sacrificou para Ele mesmo para salvar a humanidade. Faz algum sentido? Se você nasce e cria escutando isso, faz. Agora, se você é de fora, você vai achar estranho. Peraí, um Deus que vem à Terra em forma de homem, aí Ele mesmo se mata para oferecer um sacrifício para Ele mesmo, para salvar toda a humanidade? Fica meio esquisito isso, né? Vamos ver outra ótica, por exemplo, o budismo. O budismo é não teísta, o budismo não tem deuses. Inclusive um rapaz perguntou me comentar do budismo, eu já tenho um vídeo sobre o budismo aqui, tá? O budismo fala que o ser humano ele tem que evoluir. Ele tem que evoluir espiritualmente, equilibrar os seus chakras, mentalmente e tal, não sei o quê, até ele atingir o chamado nirvana. Claro que nem todos vão conseguir, mas eles vão tentar, vão meditar, vão tentar se tornar pessoas melhores. Então o budismo não exige que você venere divindades. O budismo exige que você se torne uma pessoa melhor. O budismo não fala que alguém morreu por você para te salvar. O budismo fala que você tem que se tornar uma pessoa melhor para você se salvar. Tudo bem que não tem concepção de salvação no budismo, mas eu estou fazendo só uma falsa equivalência aqui para vocês entenderem. Enquanto que uma religião diz que um Deus morreu por você, a outra religião fala que você tem que evoluir até você se tornar um Deus. Qual seria melhor então? Qual que é a correta? Vocês notaram como a gente é limitado de acordo com o meio que a gente nasce? Para quem nasceu no Brasil e é cristão, claro que a resposta vai ser o cristianismo é a verdade e a Bíblia é o livro sagrado. Agora, isso torna alguém melhor? Você, por exemplo, ficar só louvando divindades, te faz uma pessoa melhor? Ou você meditar, se equilibrar, desenvolver paciência, tolerância, equilíbrio, não te tornaria uma pessoa melhor? Imagina que você é uma pessoa violenta, você vai fazer meditação, como no budismo. Você vai meditar, citar alguns mantras, esvaziar sua mente, até você atingir o equilíbrio. Eu não vou agredir mais ninguém, eu não vou agredir mais ninguém, eu não vou agredir mais ninguém. Não é melhor do que ficar louvando divindades? E aí, qual seria a melhor opção? Então, a nossa percepção ela é limitada de acordo com o nosso meio. A gente acaba não vendo que tem outras coisas, outras hipóteses que podem ser melhores do que as nossas, ou as que nos foram impostas. Ninguém nasceu cristão. Na verdade, todos nós nascemos praticamente ateus, né? Quando a gente nasce, a gente não sabe nem falar, não sabe nada, não sabe nem o que é pai nem mãe. Tanto que antigamente, né, não sei se ainda é comum hoje em dia, o casal, quando eles tinham o primeiro filho, o marido chamava a esposa de mãe e a esposa chamava o marido de pai. Porque se a criança não ouvisse essas palavras, ela não conhecia. Então, já teve casos, né, de crianças que chamavam o pai pelo nome, ou de amorzinho, ou de meu bem, porque ela não conhecia a palavra pai. Então era comum antigamente o casal, quando tinha o primeiro filho, o casal chamar um outro de pai e mãe para a criança ouvir. Ah, aquilo é um pai, ah, aquilo é uma mãe, ah, estou entendendo. Porque a gente nasce assim, a gente nasce puro, sem saber nada. A gente nasce sem saber a nossa própria língua. A gente só aprende o português ouvindo, né, das pessoas, dos nossos pais ao redor. Assim que a gente vai aprendendo. E a mesma coisa é a religião. A gente nasce desde criancinha ouvindo falar de Jesus, igreja, sininho, anjinho, demônios e não sei o que, Espírito Santo. Que desde criança a pessoa vai criando aquela percepção na cabecinha dela. Ah, Jesus é o Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ah, aquilo são demônios. Ó, aquilo são anjos. Ah, o cérebro vai assimilando. Ele vai assimilando tudo aquilo. Mas é a verdade? Ou será que o homem é fruto do meio da percepção que é imposta a ele? Qual seria a verdade? É que nem a língua. Qual que é o correto de falar? É o meu? Não estou entendendo, não é meu.
Ou é o da paçoca? A paçoca é 500. Qual que é o correto? Tem um correto? Línguas não, línguas é relativo. Línguas nós podemos ter dialetos diferentes. Agora, e com relação a crenças? Tem uma religião que é correta? Se tem, qual que seria? Todo mundo vai responder na religião que está nela. Ah, se eu sou cristão, eu vou responder que é o cristianismo. Mas será que é a verdade? Enfim, pessoal, é como disse uma vez o Dalai Lama, quando perguntaram para ele, qual que é a melhor religião do mundo? Ele sabiamente ele respondeu, é aquela que te torna uma pessoa melhor. Tá bom? Uma reflexãozinha aí. Paz a todos.